Fala aí, pessoal. Hoje eu quero conversar sobre um assunto que é tão importante quanto a criação de objetivos, que é também o outro lado da moeda, a criação de anti-objetivos. Basicamente, são coisas que você não deve fazer para realmente alcançar seus objetivos. E muita gente subestima esse lado da moeda ou até mesmo nem pensa sobre isso. E eu só fui realmente a dar grandes passos quando eu fui fazer essa criação de anti-objetivos. Então, quero conversar sobre isso um pouquinho aqui no vídeo. Quero que você fique aqui comigo, porque se você tem grandes objetivos, você precisa fazer a criação de anti-objetivos, coisas que você não deve fazer durante aquela caminhada, para ser muito mais fácil de alcançar. Então, para quem não me conhece, aqui é o Pedro. Para quem já me conhece, prazer novamente. E novamente, queria reforçar que isso é uma parte extremamente importante da sua trajetória, até porque quando você sabe o que não querer, as suas decisões ficam muito mais fáceis. Então, a partir do momento que você tem um objetivo, é de extrema importância você criar um anti-objetivo. E se você não sabia disso, assim como eu há um tempinho atrás, vou estar te falando aqui os 7 anti-objetivos que pode estar presente na sua vida, pode ter 7 anti-objetivos para você conseguir alcançar muito mais fácil seus objetivos. Então fica aqui comigo e vamos lá para o vídeo. Primeiro que eu vou estar citando aqui é o sucesso que vai te roubar a liberdade. Então, muitas das vezes você cria um plano, você cria uma grande trajetória que já está escrita, né? Você já conseguiu colocar tudo, mas para mim, pelo menos, eu coloquei esse em primeiro, porque desde pequeno eu já acreditava que o sucesso não vinha unicamente de trabalho árduo, sabe? Você entrar em um escritório, você trabalhar 8 horas por dia e por aí vai. Então, uma das coisas que eu planejava para mim era liberdade geográfica. Quando eu fui criar, de fato, essa lista de anti-objetivos, foi uma das coisas que logo veio à minha cabeça, porque apesar de querer muito a liberdade financeira, eu não queria deixar de lado a liberdade geográfica, a liberdade de viver, sabe? A liberdade de você poder planejar coisas, você poder fazer tudo aquilo que você deseja no tempo que você deseja. Então, eu também não estou dizendo para você deixar de lado seus objetivos, nem seu emprego, nem nada. O que eu estou dizendo é não deixar isso para lá, sabe? Um dos grandes fracassos de muitas pessoas é se dar conta de que ela conseguiu, realmente, ela já está exercendo o cargo, ela já está fazendo tais coisas, já abriu sua empresa, mas após tudo isso ela percebe que ela não tem aquela liberdade. A liberdade que ela poderia fazer algo que ela desejasse no meio da semana, algo, sabe, planejar uma viagem e por aí vai, né? Então eu não vou alongar muito pro vídeo não ficar travado nessa parte. Então vamos aí pro segundo que eu listei aqui para vocês. E novamente, essa é uma lista que eu criei o objetivo no meu estilo de vida. Então, eu tô falando sobre anti-objetivos com o intuito de você criar o seu próprio, de você adaptar a sua própria lista de anti-objetivos, mas eu tô falando assim de uma forma geral, anti-objetivos que eu percebi assim que poderia ter uma influência na vida de cada pessoa que assistisse, né? Então é basicamente uma porta de entrada. Quero que você saia desse vídeo e crie a sua própria lista, sabe? O segundo que eu listei aqui é a produtividade às custas da sua sanidade mental. Então, muitas das vezes que eu criava meus objetivos, eu criava aqueles objetivos à base de extrema produtividade. Então, muitas das vezes eu não tinha um lazer durante a minha semana. Durante o final de semana eu não tinha um lazer. Então, basicamente, eu chegava do trabalho, ia fazer todas aquelas coisas, né? Um milhão de coisas, e eu não tinha nenhum prazer durante o dia. Não chegava no final do dia e, sei lá, eu vou ficar feliz de forma instantânea. Então, era sempre algo exaustivo. E logo após fazer essa lista, eu percebi que eu deveria evitar aquilo. Então, vamos lá para o terceiro, que é a dependência, né, de sorte ou motivação. E logo de cara eu tenho que dizer que a motivação é algo instável. Muitas das vezes aquele mesmo pico de motivação no outro dia já não vai servir. Eu diria até mesmo que a fórmula secreta seria a criação de hábitos consistentes. Então você tem que saber o porquê você faz tudo aquilo, você tem que saber quais são seus objetivos de verdade, não coisas superficiais, você tem que saber o do porquê aquilo e não depender de motivação, né? Eu vou tentar deixar o vídeo mais rápido, porque eu já percebi que se eu for me aprofundar muito em cada dessa lista, né, em cada um desses conceitos dessa lista, vai ficar muito extenso, vai ficar um vídeo grande, sabe? Então, a minha ideia principal é
falar os meus 7 principais anti-objetivos. Então vamos lá para o quarto, que é não querer agradar todo mundo. Então, um conceito que eu levo à risca na minha vida é que se o sim não é óbvio, então logicamente é um não. Isso faz com que eu economize muito tempo e depois que você aprende a dizer não, claro, você não precisa falar não para tudo, mas com certeza você já teve uma situação em que você não queria fazer algo, ou que você não precisava fazer algo, e você falou sim. Aquilo acarretou em mil coisas, então você perdeu o tempo da sua vida, você perdeu o valor, e muitas das vezes você não se sentiu satisfeito com aquela situação. Então, a partir do momento que você não tenta agradar todo mundo, a vida fica assim, muito mais fácil. Dizer não fica muito mais fácil. E com certeza você vai economizar muito tempo. O quinto é não querer fazer dinheiro de formas que façam eu perder o respeito por mim mesmo. Então, há muito tempo atrás, né, fazer dinheiro foi e ainda continua sendo um dos meus maiores objetivos. E mesmo descobrindo diversas formas na internet, né, hoje na internet está cheio de formas de ganhar dinheiro. Cerca de 60% dessas chances, né, dessas oportunidades, não são feitas de forma ética. Então, quando eu saí em busca disso, eu coloquei como um dos objetivos essa forma ética de pensar, né? Então, eu não iria fazer dinheiro de uma forma. E, logicamente, isso é muito pessoal, sabe? Mas eu adotei isso pra mim. Não fazer dinheiro de uma forma que eu perdesse o respeito por mim mesmo, né? Isso eu venho fazendo até hoje. Nunca fiz algo assim que, pô, fizesse eu perder o sono nem nada. Então, eu espero, né? Espero de verdade continuar assim. Então, vamos lá pro próximo da lista aí, que tá ficando até meio extenso, mas eu tô tentando agilizar, pessoal. Tô tentando agilizar. Então, vamos lá. E o próximo é não ser uma pessoa que muda de objetivos recorrentemente. Então, esse anti-objetivo tá muito ligado ao próximo que eu vou falar. Mas, enfim, esse aqui é que há um tempo atrás eu tinha muitas dúvidas, não sabia muito bem o que eu seguiria, eu mudava muito de objetivo. E a partir de um momento, eu decidi me aprofundar mais em que tipo de pessoa eu sou, né? Fazer uma listagem de um autoconhecimento, que, claro, não foi um processo tão rápido, mas eu entendi um pouquinho mais sobre o que eu queria. E isso vai ser muito bom para você não mudar tanto de objetivos tão rápidos, porque, pô, isso faz você perder tempo, isso faz você perder energia, mas o que eu acredito que é o mais importante é o tempo, né? Então vamos lá pro próximo, que é não querer viver a vida que os outros esperam. Então, bom, por muito tempo eu tinha um conceito de sociedade que a pessoa que realmente era feliz era aquela pessoa que tinha um bom trabalho, a pessoa que ganhava consideravelmente bem, fazia viagens e tudo mais. E isso muitas das vezes é a consequência de uma ideologia de pessoas ao seu redor. Então, eu era influenciado recorrentemente por familiares, amigos, e há um bom tempo atrás eu estudava muito para concurso público, mais especificamente o Banco do Brasil, e eu sabia lá no fundo que de verdade não era o que eu queria, né? Eu não queria trabalhar a vida toda com atendimento ao cliente, escutando reclamações, nem nada, só que aquilo para mim era o trabalho perfeito, né, para a sociedade, no meu pensamento. Então, depois, né, de muito estudo, depois de realmente saber quem é o Pedro, eu consegui, né, fazer esse alinhamento. E não é algo certeiro que eu não vou mudar de objetivo, não é algo certeiro que eu não vou mudar de pensamento, mas é meio que eu tô seguindo o que eu quero, sabe? Eu tenho a vontade de crescer no digital, eu tenho a vontade de, sei lá, viajar o mundo. Então, a partir desse momento, eu decidi fazer as coisas que eu tenho desejo, sabe? Então, isso eu listei muito como um anti-objetivo, né? Que é não viver às custas dos pensamentos dos outros, né? Criar o meu próprio caminho à base do que eu desejo, né? Então, pessoal, chegamos ao final do vídeo, né? Foi um vídeo que, na verdade, eu nem sei se ficou muito extenso, eu vou saber na edição, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um pouquinho confuso, porque é um conteúdo que não falam muito, né? Então, espero que vocês tenham entendido de verdade. E eu queria novamente esclarecer que anti-objetivos são tão importantes quanto objetivos. É muito importante você fazer essa lista de anti-objetivos que você tem que ter durante esse período que você está, sei lá, correndo atrás dos seus objetivos. Então
Então, espero que vocês tenham gostado de verdade. Se vocês querem mais conteúdos como esse, se inscrevam no canal, né? Deem o like, comentem muito. Quero saber também da opinião de vocês, né? Saber aí uma curta listinha de anti-objetivos. Então vamos lá, pessoal. Espero que vocês gostem do próximo vídeo. E é isso. Até mais.